Olá, galerinha do quarto ano. Eu, professora Evelyn, estou aqui de volta para nossa aulinha de geografia hoje, aula relacionada ao capítulo 7. Vamos lá. Pega o livro de vocês de geografia, página 92. Abram aí rapidinho, vamos começar o nosso capítulo, né? O tema de nosso capítulo é o Brasil, um país de muitas faces. Olha só a imagem de abertura do nosso capítulo. Aquela deliciosa pizza. E aí, alguém aí gosta de pizza? Olha só, eu sei que muitas pessoas amam pizza, né? E vocês sabiam que o Brasil, ele é um dos países que mais consomem a pizza? A pizza, ela chegou aqui no nosso país por influência dos italianos. Só que, a princípio, a pizza italiana, ela era só molho de tomate, queijos e alguns tipos de presuntos. Mas como o brasileiro gosta de improvisar, né, de melhorar as coisas, foram surgindo outros sabores, que é o que a gente conhece atualmente. Ou seja, ela foi perdendo, no caso, a receita foi sendo modificada. A receita original, né, da Itália. Agora nós vamos ver aqui um país de muitos povos. Olha só. Nós sabemos que a nossa população brasileira ela é formada da mistura de povos. E que povos são esses? Os indígenas, primeiros povos, né, os nativos aqui, portugueses e os africanos. Então, a principal influência da mistura dos povos aqui do Brasil são de indígenas, portugueses e africanos. Mas, com o passar do tempo, outros povos também saíram dos seus países e vieram morar aqui no Brasil, que são os espanhóis, os holandeses, japoneses, italianos, alemães e entre outros. Então, esses outros povos também contribuíram para a cultura de nós brasileiros, entendeu? Não só os indígenas, portugueses e africanos. A princípio era só os três, mas com o passar do tempo, esses outros povos também vieram morar aqui, vieram trabalhar aqui no Brasil, construíram família e se fixaram aqui no país. Agora nós vamos estudar um pouquinho a respeito desses povos e as principais influências que eles trouxeram aqui para o país, certo? O primeiro deles são os portugueses. Nós sabemos que a influência dos portugueses é desde lá, quando eles descobriram o nosso território, que hoje é chamado de Brasil, né? Então, as principais influências que nós tivemos foi quando ainda o território era dominado por Portugal. Então, o nosso idioma, o português, é de origem de Portugal, né? Temos também culinária, algumas culturas, construções que foram de origem portuguesas. Olha só o que tem aqui na página 94 de vocês do livro. Olha. Os portugueses influenciaram a culinária brasileira com seus pratos típicos feitos de bacalhau e sardinha, que esses são peixes muito consumidos lá em Portugal, coisas que a gente consome também aqui. Os doces portugueses também podem ser encontrados no Brasil, como os pastéis de nata, que também são chamados de pastéis de Belém. E aqui a influência dos portugueses nas construções, né? Aqui é a igreja de São Pedro de Clérigos, lá do Recife. Os portugueses transformaram a paisagem brasileira, construindo igrejas e casas. Essas construções podem ser encontradas em diversos estados, como Pernambuco, no caso dessa igreja, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Paraíba, entre outros. Tá certo? Cultura e espaço geográfico. É possível encontrar as influências culturais dos portugueses, por exemplo, na cidade de Salvador, que está lá localizada no estado da Bahia. Olha só essa imagem aqui da cidade de Salvador. A cidade de Salvador, ela foi construída com influência portuguesa, então ela é dividida em parte alta e parte baixa, que eles denominam lá de cidade alta e cidade baixa. Na parte alta da cidade foram construídos igrejas, mosteiros, sobrados. Já na parte baixa, na cidade baixa, fica o porto, que o porto é o principal, onde se desenvolviam as principais relações comerciais, que era através do porto que vinha pelo mar, certo?
E essa cidade, ela tem influência portuguesa, porque as principais cidades de Portugal, como é o caso de Lisboa, ela também foi construída nesse modelo, na parte alta e a parte baixa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os alemães. Os alemães, eles também influenciaram a cultura dos brasileiros. Eles trouxeram os conhecimentos dele quando eles vieram morar aqui no país, eles trouxeram também costumes que eles tinham no país deles. Os principais lugares que os alemães foram morar aqui no Brasil, foi no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina. Olha só aqui, nós temos aqui nessa imagem o portal de entrada da cidade de Pomerode, lá em Santa Catarina. E temos também o portal de entrada da cidade de Nova Petrópolis. Tanto Pomerode como Nova Petrópolis, elas foram construídas por alemães. É por isso que a maioria das pessoas que moram nessas cidades, elas falam o idioma alemão, devido a essa influência. Nós temos também a influência dos italianos, que foi o caso da abertura de capítulo, né? Que tinha lá aquela pizza maravilhosa. E os italianos, quando eles vieram aqui para o Brasil, eles se acomodaram principalmente nas regiões sul e sudeste. Sudeste lá em São Paulo e na região sul, na parte do Rio Grande do Sul. E aqui eu também trouxe, olha, imagens da cultura dos italianos. Aqui nós podemos ver a imagem da festa de San Gennaro, né? San Gennaro, que é uma festa tradicional lá na Itália, que eles fazem também em São Paulo. E nessa festa eles colocam barracas com comidas típicas da Itália, né? Eles trazem o quê? Barracas com pizza, calzone, macarrão, polenta e entre outros. E eles também influenciaram na construção de cidades. Olha só, aqui nós temos de casas, né? A construção feita por italianos, que ela é feita de pedras. Eles colocam muitas janelas, que é um costume dele, ó, várias janelas e tijolo, né? No caso aqui, as construções são feitas de pedra, madeira e tijolo e possuem muitas janelas, que são costumes italianos, essa forma de construção. Pode ver aqui, ó, as casas todas feitas de pedra. Certo? Agora, vocês irão fazer a atividadezinha lá da página 98, uma atividade bem simples, de acordo com esses conteúdos que vocês viram até agora. Façam uma atividade, anotem as dúvidas que tiverem, que logo mais no Meet nós tiraremos essas dúvidas, tá certo? Se quiser também, entre em contato. Tia, eu não consegui entender a questão tal, que eu explico também, tá certo? Tenha um ótimo dia para vocês. Tchauzinho. Nossa aula acaba por aqui. Até o nosso próximo encontro, viu? Tchau, meus amores.